Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oferecimento: você luta pela sua saúde. A gente também. Alice, plano de saúde como deve ser. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Hoje vamos falar de uma das maiores conquistas da ciência e da medicina: as vacinas. Que, por incrível que pareça, ainda há gente que tem dúvidas sobre isso. Poucas intervenções na história da humanidade tiveram um impacto tão grande na saúde global. De acordo com o levantamento publicado na revista científica The Lancet e apoiado pela Organização Mundial da Saúde, as vacinas já salvaram cerca de 154 milhões de vidas no mundo desde o ano de 1974. Isso significa 6 vidas salvas por minuto durante 50 anos. E um detalhe mais impressionante: 95% dessas vidas eram de crianças menores de 5 anos. Ou seja, a vacinação é um dos fatores mais importantes para a redução da mortalidade infantil no planeta. Todos os anos, a estimativa é de que cerca de 4 milhões de mortes são evitadas pelas vacinas contra doenças como sarampo, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, hepatite B e meningite. Para a gente ter uma ideia do impacto de uma única vacina, a vacina contra o sarampo sozinha já foi responsável por salvar cerca de 94 milhões de vidas nas últimas décadas. Afinal de contas, o sarampo é uma doença extremamente contagiosa, a gente fala isso aqui sempre. E antes da vacinação em massa, era uma das principais causas de morte de crianças no mundo todo. E a gente tem um exemplo histórico importante: a varíola. Essa doença matou centenas de milhões de pessoas ao longo dos séculos. E graças a uma campanha global de vacinação, a varíola foi completamente erradicada em 1980, tornando-se a primeira doença humana eliminada na história. Hoje em dia, a vacinação tem um papel fundamental na prevenção de doenças que podem causar o câncer. É o caso da vacina do HPV, que protege contra os vírus responsáveis pela maioria dos casos de câncer de colo do útero e também de tumores da orofaringe. E a hepatite B, a vacina contra a hepatite B reduz significativamente o risco de câncer de fígado. Ou seja, mesmo com a história da pandemia recente da Covid-19, onde as vacinas evitaram entre 14 a 20 milhões de mortes no mundo apenas no primeiro ano de vacinação, ainda tem gente que questiona a eficácia das vacinas e a necessidade de se manter os programas de imunização. Vamos lembrar que no Brasil, o nosso Programa Nacional de Imunizações, criado em 73, é responsável por uma transformação histórica. Graças à vacinação em massa, doenças como poliomielite e rubéola congênita foram eliminadas do país. E muitas outras tiveram queda drástica no número de casos e mortes. Mas é sempre importante falar e lembrar dessas coisas, porque tem gente que faz campanha contra as vacinas apesar de tudo isso. Então é muito importante que a gente se lembre que mesmo doenças que as pessoas nem conhecem mais, como poliomielite, sarampo, muita gente não viu ainda, porque as vacinas tiveram um sucesso enorme. Por isso é muito importante relembrar esses 150 milhões de vidas que foram salvas nas últimas décadas graças à vacinação. Esse sim, um dos maiores trunfos da ciência a serviço da humanidade.